imaginando esses dias, se elas estivessem hoje, como será que elas iriam agir em plena pandemia? Com aquela cabecinha, com aquele jeitinho delas. Oiê! Aí entrou bem na hora que eu tô falando, eu tenho que falar pra você. Então, eu fico pensando, por exemplo, no caso da Lorena. A Lorena, eu acho que ela iria fazer um estoque de chás e que ela ia... você percebe que a Lorena, tudo quando chegava lá com problemas, ela põe alguém pra tomar um banho na banheira, né? Eu gostaria de ser amiga de Lorena nesse momento. Chá, né? Mas você acha que Lígia faria? Como seria, amiga? Agora é você. Vamos passar aqui. Não, então, agora a gente vai começar já a entrar realmente aqui na autora, né, no livro, e a gente poder discutir, trazer isso aí para a realidade que a gente pôde ler aqui no livro, né. Como a Helena falou, quando eu sugeri que a gente lesse Lígia e tivesse 3 livros para votar, eu tinha avisado que As Meninas era um livro, assim, bastante, com uma narrativa, né, bastante, pode-se dizer difícil, né, a forma como ela escreve. Mas achamos que seria interessante colocar para votação e o livro que ganhou foi As Meninas. Eu quero dizer da minha parte que eu fico muito feliz de a gente estar hoje aqui, né, discutindo um livro dessa grande autora viva, hoje com 98 anos, tá? Ela é de abril de 23, com 98 anos, viva. E a gente vai passar só rapidinho aqui, ela é paulista, continua, né, morando, né, em São Paulo. E ela foi casada 2 vezes, com o primeiro marido ela teve um filho, com o segundo esposo, que é o Paulo Emílio Salles Gomes, que era um crítico de cinema, foi justamente na época que ela escreveu, né, As Meninas. O livro As Meninas, ela começou a escrever no início da década de 70 e publicou o livro em 1973, ou seja, bem no forte, no auge aí, né, que a gente teve da ditadura militar. E ele foi um incentivador, né, porque ele era ela sempre foi muito engajada, a Lígia, em questões políticas, mas não no sentido partidário, né? Ele já era engajado mais, no sentido assim, mais profundo aí, mas ela disse, não, ela estava escrevendo esse livro e ela conta, né, não sei se alguém aqui assistiu algumas entrevistas com ela, que ela disse que, na verdade, ela acha que estava vivendo a adolescência, assim, do filho, e ela começou a ter mais contato com jovens, e ela pensou, então, em escrever e trouxe, né, para a questão do universo feminino. É um livro que explora bem, né, a questão do universo feminino. E ela, então, criou essas 3 meninas, né, que seria eu acho que ela conseguiu criar essas personagens de uma forma que elas não são caricatas, mas elas têm uma profundidade, né? Elas, na verdade, elas representam, né, algum tipo, e que aquelas meninas lá da década de 70, elas estão engajadas hoje também, mesmo que a Jeane falou. Nós também temos esses mesmos tipos. Então a gente teria, por exemplo, as 3, né, que é a Lorena, a Lia e a Ana Clara. A Lorena, a gente poderia dizer, quem quiser me ajudar aí para descrever rapidamente, né, mas a gente poderia até dizer como alienada, né, em que sentido? Podem discordar também do que eu estou colocando aqui, né, mas em que sentido? Que ela estava bem naquele quarto dela, né, na concha, ela falava. Então lá naquele quarto ela era a redoma dela, ali ela estava protegida, ela tinha as coisas como ela queria, ela tinha um quarto muito organizado, uma pessoa muito
preocupada com ordem, com organização e de estar tudo muito ajeitado e no banheiro a banheira e sempre muito preocupada nesse sentido de ajudar também, né, os outros, as outras no caso, que foram essas. Então, situando primeiro, a história se passa no pensionato, é um pensionato católico, que é controlado ali por umas freiras, que são, dá pra gente ver também que essas freiras são mais progressistas aí, né? Uma mente talvez assim, também um pouco mais aberta, né? E elas estão nesse pensionato em São Paulo, mas se passa por uma dica lá de um sequestro de um sequestro, um sequestro do embaixador. Do embaixador, né? Do sequestro do embaixador, então dá para mais ou menos a gente identificar que a história se passa em 1969, tem algumas coisas aqui dentro da história que levam então a essa questão aí do sequestro do embaixador. E ela cria então em plena ditadura, como falei, essas três moças aí, que seriam início de faculdade, jovens, né? E estão caracterizando essa Lorena, ela é de uma família bem abastada, ela é rica, muita organização, é magra, não fala que ela é bonita, mas fala que ela é sempre muito bem vestida, que tem o gato dela, então já dá pra gente ir, mas ela gosta muito de música, de poesia, de ler, mas ela é mais de estar fechada. E ela tem toda uma situação aí que, na verdade, se a gente for olhar a história dela, no caso da Lorena, a gente vai descobrir que ela era mais dois irmãos, e tem uma história aí que acontece, né, que um irmão acaba matando o outro, segundo a Lorena, numa brincadeira, né, com uma espingarda, e de acordo com o que a gente chega num outro momento e a gente vê que a mãe diz que não foi nada disso, que na verdade o filho tinha morrido, era bem novinho. Então a gente tem aí um conflito, né, de o que uma pensa e o que uma diz e o que a outra diz, né, a mãe e a filha, mas a gente pode entender aí nesse caso é um grande trauma, né, que ela carrega, porque ela tem essa família que acabou ficando praticamente desconstruída, porque o pai depois disso vai até para um sanatório e depois morre, e a mãe também parece que fica bem perturbada, eu entendi até, parece que ela se torna de alguma forma mãe da mãe, né, cuidando da mãe, assim como a gente percebe também o cuidado todo com essas amigas aí, né. Mas ao mesmo tempo a gente tem, então, se a Lorena, que seria essa questão, essa mais alienada, digamos assim, um amor platônico que já se mostra desde o início, né, que ela é apaixonada, quer dizer, ela conheceu um homem ali mais velho, 5 filhos, casado, e ela estava apaixonada. De repente ela estava apaixonada por aquele MM, né, que era as siglas ali, né, as iniciais, quer dizer, desse homem, que não prometeu nada para ela, mas que ela, talvez pela própria carência. Já a Lia e a Ana Clara, elas também, a gente vai ver que também são o seu histórico aí desestruturado, e que ali naquele pensionato elas estão ali para estudar. Mas assim, para a Lorena, ela já avisa que está uma greve, então não está tendo aulas. A outra matou tantas aulas e resolveu trancar a faculdade. A outra também já trancou a faculdade. Mas aí ela traz para a gente a Lia, que é uma das meninas, que é bem politizada, né? Bem engajada. Aí ela ativista, ela namora também uma pessoa que está até um preso político, depois vai ser,
E então ela é toda nesse sentido. Ela também lê muito, diz que risca os livros, lê bastante e tal, mas também ela vem também um histórico um pouco estranho, assim, um pai ex-nazista que vem para o Brasil, que casa com uma baiana e que de repente também ela sai, né, de lá da Bahia, vai para São Paulo para estudar. E a Ana Clara também conhecida como Ana Turva, que primeiro que ela é muito bonita, é até estilo de modelo e tal, mas ela para nós aí, ela mostra todo esse contato aí com beleza, né, exterior, mas um contato também com algo que seria o contrário, né, que é esse mundo das drogas, né, e o que essas drogas vão fazer aí na vida dela. Bom, voltando só um pouquinho aqui na autora, a Lígia Fagundes já começou a escrever muito nova, porém ela descartou uns primeiros textos dela, porque ela falou que o que era juvenilidades, que não iam fazer isso aí um grande escritor, ou seja, ela foi a crítica dela mesma, né? Então algumas coisas ela falou, não, a minha obra daqui para trás está fora e a gente vai para frente aí, né? E o primeiro romance foi O Ciranda de Pedra, que ela escreveu em 1954. E quando ela teve até já nesse primeiro romance dela, ela já recebeu a crítica do professor Antônio Cândido, que era um crítico literário, dizendo que sim, que ela estava na maturidade literária. E depois, na década de 70, ela escreveu muito, né? Inclusive As Meninas. Este livro que nós estamos hoje debatendo aqui, ele recebeu três prêmios importantes. Ele recebeu o prêmio Jabuti, recebeu o prêmio Coelho Neto e o prêmio Ficção, né? Todos os livros dela, por sinal, tirando essas juvenilidades que a gente nem conheceu, foram bem aceitos pela crítica e ela recebeu muitos prêmios com eles. Mas em 2005 veio o que consagrou realmente a nossa autora como dama da literatura, porque ela recebeu em 2005 a distinção maior da língua portuguesa pelo conjunto da obra, que foi o Prêmio Camões. Então, assim, ela tem uma importância muito grande para a literatura brasileira. Agora, é interessante, gente, que ela estudou Direito e Educação Física. E ela foi procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Esse cargo ela exerceu até a aposentadoria dela. Então, ela esteve aí, né, desse lado, ela exerceu mesmo a função dela, né, dessa área aí do direito. E depois, pelo Paulo Emílio, ela foi presidente da Cinemateca Brasileira. Ela está na Academia Brasileira de Letras desde 1985 e os livros dela foi publicado em muitos países, tá? Vários países, inclusive livros adaptados para TV, teatro, cinema. E ela foi também em 1976, ela esteve, né, numa entrega do Manifesto dos 1000, ou seja, ela era engajada, como eu falei, não partidária, mas ela era engajada. Então, assim, ela esteve à frente num manifesto que foi feito contra a censura aí, que era assinada pelos nomes mais representativos do Brasil, os nomes intelectuais. Bom, eu queria só terminar aqui essa minha parte, e a gente já vai abrir também para as percepções de vocês em relação ao livro, mas assim, numa entrevista ela declarou assim, ela falou assim, a criação literária, o escritor pode ser um louco, mas não enlouquece o leitor. Ao contrário, ele pode até desviá-lo da loucura. O escritor pode ser um corrompido, mas não corrompe. Pode ser um solitário e triste, e ainda assim vai alimentar o sonho daquele que está na solidão. Então eu acho que
isso aqui, nesse trecho aqui, eu me vi bem também, porque foi isso que eu senti quando a Jane perguntou aí qual foi o desafio na pandemia, né? Eu senti que os livros eram ali os meus companheiros, né? Buscar, ler o que eu estava deixando para trás por N motivos, talvez por redes sociais, talvez por outras coisas, e buscar e estar mais em volta, porque eles estavam ali comigo. E eu estava na questão do isolamento dentro da minha casa, e junto com a minha família e junto com meus amigos, né? Porque o livro para ler não falta, agora faltava uma certa coisa de tempo, então tinha que buscar fazer essas leituras. E uma coisa interessante da gente pensar é porque aqui no livro As Meninas a gente tem um caos estabelecido, né? Porque na verdade o que a Lígia faz é ela escreve um realismo bem intimista, ela nos joga para dentro da história, sabe? A gente, na medida que faz aquele fluxo de consciência que nos joga para dentro da cabeça dos personagens, né? Para o pensamento dos personagens, para o leitor desavisado, o livro está uma bagunça. E foi isso que aconteceu com a censura. O censor, lá para permitir que esse livro fosse publicado, o censor leu os primeiros capítulos, ele deve ter lido pelo menos umas 40 páginas. E acharam, sabe o que o censor achou? Esse livro um livro chato. De mulherzinha. Um livro de historinha de meninas, porque ela é tão perspicaz no título, que o título é só As Meninas, não tem nenhum adjetivo para entrar aqui junto com essas meninas, né? Então é As Meninas, né? Tipo as meninas, as bobinhas, as mulherzinhas, inocentes e tal. E aí eles foram ler e o livro é uma confusão no início, né? A gente não se entende no início desse livro, por isso é um livro bastante complexo, né? Quando eu comecei a ler, achei super confuso, mas principalmente aquela no início lá, aquela questão do dinheiro ao contrário. Até que eu peguei Então assim, ó, nós temos aqui no livro, a narrativa ela é feita, e olha, a história se passa em mais ou menos 2 dias apenas, isso aqui tudo. A gente tem 3 personagens protagonistas, ou seja, falando. Mas nós temos essas 3 personagens pensando também. Então, além do que elas falam uma para outra ali, nós temos também o que, enquanto eu estou falando aqui, eu estou pensando. E muitas vezes eu posso estar pensando dela, mas posso estar pensando dela, eu posso estar pensando de outra. Então, por isso vira essa questão aí do caos. E ainda tem um narrador, né? Um outro, né? Uma outra pessoa, mas ele não nos dá muita coisa não, assim, para que a gente pudesse entender a história. Agora, elas não são narradoras aqui, não são protagonistas, quer dizer, confiáveis, porque elas dão umas enganadas na gente. A Ana Clara, ela mente muito. A outra exagera, né? Então, assim, na verdade, elas não são confiáveis para a gente entender tudo isso, mas é isso que é o instigante da história também. É nós tentarmos desvendar isso aqui e tentar ligar aqui uma personagem com outra, mas uma coisa ela faz esplendidamente, a autora. Quando a gente começa a reconhecer aqui a Lorena, aqui é a Lia, aqui é a Ana Clara, porque elas são totalmente diferentes. Se bem que nesse relato aqui, que seria mais ou menos a história em 2 dias, a Ana Clara, ela está, na verdade, num outro mundo, né? Ela está totalmente em delírio e nada do que ela fala tem sentido, então se já está um caos estabelecido, no dela está o caos pior. E aí eu acho que esse caos, Helena, eu acho que a gente fecha com chave de ouro esse 2021, porque esse caos, agora a gente está saindo, digamos que, do caos, mas eu acho que quando a gente está falando lá no ano passado, né, que vocês relataram algumas coisas, foi um caos, não foi? Não foi, dona Jacira? A senhora mesmo falou, né? Um caos, tinha que falar até com as coisas dentro de casa, né? Cantar. Por quê? O caos se estabeleceu, era 3º ano dele, não tinha mais, né? Agora eram umas férias que não era em julho e vinha as férias para antes. Daí a pouco mais ela vai ficar
maior, né? E como que a gente vai fazer? Os professores, para mim, foram jogados na jaula dos leões, né? Que não estavam preparados para colocar, fazer a aula online e de repente tinha que fazer. Então assim, nós agora, essa geração, uns mais jovens, outros um pouco mais velhos, mas nós conhecemos o caos. Porque até então, tudo que a gente queria era que uma escola muitas vezes entrasse numa greve, né? Aí a gente ficaria com umas férias um pouquinho maior, mas não tinha isso, né? A gente não teve isso, e teve talvez um período pequeno, mas ficar esse tempo todo, né? Então esse caos que elas viveram lá, nessa época da ditadura, era um caos social, mas elas viviam aqui um caos intimista também. E nós também passamos por isso, pelo caos social. Eu não gostei de ver as fotos de Caldas Novas sem ninguém. A foto da rodoviária, sem nada ali na rodoviária, nada. Não tinha uma bicicleta, uma moto, um ônibus, nada. Gente, eu não podia olhar aquilo, porque eu me senti muito mal. Porque aquele caos era um caos social. Mas aí ele vem pra dentro da gente, daí ele passa sai também do coletivo, vem pro particular. E aquilo começa a estar na nossa cabeça como que é. E elas aqui, elas têm esse caos na mente delas, né? Todas elas têm. E é isso que agora a gente vai trocar uma ideia aqui com vocês, para ver assim, as percepções, se vocês querem falar de alguma personagem. Algum personagem que se identifica, né? Mais ou que não identifica também. Né? Eu acho até que não tem muito da gente entender exatamente, mas a verdade é que a gente tem aqui os traumas pululando, né? Porque os traumas delas são traumas muito sérios. E cada uma delas aqui também tem isso. E aí 1973, que ela está publicando o livro, ela tá falando lá de ditadura, que diz que é o primeiro livro que traz uma cena de tortura. Que descreve. Primeiro livro da literatura que descreve, brasileira, né, que tô falando, que descreve uma cena de tortura. Ela fala de homossexualismo, ela fala de virgindade, de liberdade, fala de aborto. Então vai trazendo, até eu vi uma crítica que diz assim, mas não aprofundou. Mas não importa para mim, não aprofundou, mas ela colocou aqui. Então ela mexeu em feridas, né? E nós, leitores, é que vamos fazer isso aqui também, né? Fazer essa... Porque o livro está quase fazendo 50 anos, mas ele é bem atual para mim. Eu acho que essas três estão aí. Hoje, aqui no nosso meio, nós vivemos isso, né? A gente tem esse retrato aqui na nossa sociedade. Tira a palavra, Helena, de mim bem rápido. Tirando, senão ela não para. Então, eu vou falar um pouquinho da personagem que no início eu me identifiquei. Né? Bom, primeiro, ler, como diz, né, ler Lígia não foi fácil. Então a gente vai lá buscar as nossas primeiras impressões, quem falou desse livro, o que falou, para a gente entender um pouco e não ficar tão solto, né? Eu ri muito quando a Eliana falou da questão do dinheiro, né? Que quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, onde que ela falou isso, de onde que ela tirou isso? E aí eu tive que voltar, porque eu não lembrava onde que ela tinha explicado que Orianídia era dinheiro de trás para frente. Eu já achava que era uma palavra em alemão, uma coisa assim. Eu achava isso. É uma saudação antifascista. E aí eu falei assim, eu não vou parar agora para procurar, não. Deixa eu ver se eu consigo entender. Porque quando a gente para, às vezes a gente acaba perdendo aquele pique, né? E aí eu me coloquei um pouquinho no lugar delas, e principalmente aquela cena do filme onde elas estão ali arrumando para ir embora, porque entrou em greve a faculdade. E aí eu me senti muito na pele delas, porque eu estudei, né, com 17 anos eu fui para o seminário e fiquei no internato, foram 4 anos interna. E o meu sentimento lá era outro, porque como eu não tinha uma casa para onde voltar, quando chegavam as férias, eu sentia uma dor de ter que fazer as malas. E aí eu via todo mundo, animado, vai para casa, fazendo as malas. E eu ficava lá, eu não ia. Então eu me senti muito na pele da Lorena.
ela lá na concha dela, né? Não, eu vou ficar aqui. E aí as meninas perguntam, mas você vai ficar sozinha? Não, algumas meninas vão ficar, tem muita coisa para ler, então assim, é um sentimento de um momento, né, da vida que a gente tem, que a gente vive, e quando a gente lê isso, a gente se coloca no lugar e a gente se sente, né, descrito ali. Então eu me senti muito descrito por Lorena, principalmente nesse primeiro momento dela, né? E depois um outro momento, é o momento final, né, em que a gente vê a Lorena mudar da água para o vinho, né? Ela toma as rédeas e fala, é isso que nós vamos fazer, já está tudo planejado aqui, né? Ela usa até a frase engraçada, né? Eu orei a Deus, né? E Deus me falou o que eu vou fazer, né? E ela tem aquela decisão, enquanto que a Lia, que era mais, vamos dizer assim, empoderada, Que tinha uma ficou assim, iniciativa, nossa, né? não, mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que chamar a polícia, a gente tem que chamar a freira. E ela, não, já está tudo elaborado. Se você não quiser ir, não tem problema, eu vou sozinha. A Lorena, que não saiu do quarto da sua morte. Mas E vocês? a Lorena tem um negócio que eu acho interessante também, que é essa coisa assim, ela é quase uma beata, né? Ela é quase uma beata. Ela leva tão a sério essa questão da limpeza, da ordem, da organização, que parece que ela é pura. Né? Ela é das três, ela é a beata, a pura virgem. Né? Então eu acho engraçado que traz essa questão da beatitude no final também, né? Que ela fala que ela orou a Deus, que ela recebeu inspiração. Né? Engraçado que o fato de elas estarem no pensionato católico acaba de alguma maneira refletindo nelas também. Né? Cada um a seu modo. Exato. Por exemplo, a Lia, né, pela personalidade dela, a gente vê que pelas crenças políticas dela, ela não, de cara não acredita em Deus. Né? Mas ela fala umas coisas para a mãe da Lorena, quando ela está, né, tá na cama, está mal, está deprimida, que o psicanalista dela morreu. Ela fala umas coisas assim, mas você não acredita em Deus? Né? Se não puder ter fé em Deus uma hora dessa, por que você acredita então? Né? Que vale a pena. Exatamente, então ela vem trazendo umas coisas assim que acaba, né? Acho que o ambiente ali delas acaba também Com certeza. influenciando. E a própria Ana Clara também, dentro dos delírios dela, acha que o coração de Jesus está nela, né? E uma hora que ela se reconhece, fala, não, o coração de Jesus está aqui, Deus está dentro de mim, né? Então isso perpassa também essa questão do sagrado, do santo, né? Perpassa assim todas as três personagens, cada uma de uma maneira diferente. E aí, quando você falou da limpeza, eu lembrei de dos momentos lá em que chega um rapaz, né, para fazer a visita à Lorena, e parece que assim, que ela quer jogar ele dentro da banheira, porque ele está todo fedido, todo sujo, e a primeira coisa que ela oferece é um chazinho e banho, né?